Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre as primeiras aldeias, né? Pessoal, as primeiras aldeias, elas se formaram, né, em decorrência aí do processo de sedentarização. Então, com o desenvolvimento, né, da agricultura e da criação de animais, isso fez com que, com que essas atividades, elas fez com que esses grupos humanos, né, elas se estabelecessem em uma região. Então, esses primeiros grupos, né, eles se tornaram sedentários, porque eles não precisavam mais, né, caçar, coletar, eles começaram a desenvolver a agricultura e a pecuária, então eles já tinham, né, excedentes aí de alimentos, então eles começaram a se fixar em um local só. E isso, pessoal, ao longo do tempo, né, essas práticas aí, elas foram aprimoradas e também, né, elas favoreceram a oferta desses alimentos. E com essa oferta desses alimentos, como eu disse para vocês, e também o acúmulo, né, desses excedentes, isso fez com que eles não precisassem mais, né, ficar se deslocando de um local para outro. Então, esses grupos, né, eles passaram a formar as aldeias, essas primeiras aldeias, e é o que a gente vai ver agora, né? Então, olha só, o desenvolvimento, né, da agricultura e da pecuária produziu diversas transformações nas sociedades primitivas. A agricultura, né, passou a fornecer aí os cereais, que se tornaram a base da alimentação de diversos povos. Então, com esse excedente, né, de grãos, né, desses cereais, isso fez com que muitas aldeias fossem formadas, porque eles não precisavam mais, né, ficar se deslocando. Então, esses primeiros grupos, então, eles não eram mais nômades, eles começaram a virar sedentários, eles começaram a se fixar em um local só. E já a criação de animais, né, fornecia aí carne e leite, né, além de couro e lã, né, utilizados aí para a confecção das vestimentas. Então, a pecuária, né, foi uma outra atividade muito importante para o desenvolvimento dessas primeiras aldeias, porque ajudava, né, a fornecer couro, lã, né, para organizar aí as vestimentas, as roupas, né? E outra coisa também, pessoal, os animais, né? Os animais, eles eram muito utilizados para ajudar a facilitar, né, algumas atividades, como, por exemplo, eles eram utilizados na agricultura também para ajudar a arar, né, a misturar a terra. Eles eram também utilizados para carregar, né, as cargas pesadas, né, ajudavam aí também, né, para a realização de outras atividades. E como eu falei para vocês, né, essas primeiras aldeias, elas também, se fixavam, né, muito próximo aos rios. Os rios também foram muito importantes, né, porque eles tornaram possível a prática da agricultura, né. Por exemplo, eles usavam a agricultura ali nas margens dos rios. Eles também, os rios também ajudavam, né, porque eles serviam como fonte para peixes, também ele, né, a água era utilizada para os animais, né, e para as pessoas também. Então, isso foi muito importante, né? Os rios também foram muito importantes aí durante essas primeiras aldeias. E como eu falei para vocês, pessoal, aqui, né, eu coloquei duas imagens aqui dá para ver, né, as atividades de agricultura, aqui ó, de agricultura, aqui de pecuária, tá? Então essas primeiras aldeias, né, se fixaram graças ao desenvolvimento aí da agricultura e também da criação desses animais, certo? Bom, ao longo dos anos, né, com o avanço aí das técnicas agrícolas nessas sociedades, houve também um grande aumento na oferta de alimentos, né? Então, houve o que a gente chama de excedente, né, de excessivo aí, ou seja, que sobrava esses alimentos. Então, isso fez com que esses grupos humanos eles não precisassem ficar, né, migrando, porque agora eles já produziam seu próprio alimento, certo? Então, assim, né, alguns grupos passaram a produzir mais alimentos do que consumiam, armazenando o excedente. E isso propiciou o crescimento das populações, que passaram a se fixar, né, nos vales férteis dos rios.
formando assim as primeiras aldeias. Então, como eu falei para vocês, né, os rios, eles foram muito importantes porque eles tornaram possível, né, a prática da agricultura que era feita aqui nas suas margens. E também, né, os rios eles eram utilizados como fontes para peixes, né, fonte de água para a sobrevivência, né, das pessoas e dos animais também, né, que eram criados. Então, essas primeiras aldeias, elas também, né, eram construídas próxima a esses rios. Ah, e graças, pessoal, a essa produção desses excedentes, né, a produção desses excedentes contribuiu também para o desenvolvimento do trabalho especializado. Por quê? Porque como as pessoas não precisavam ficar migrando ou todo mundo trabalhando na agricultura ou na pecuária, outras pessoas também começaram a desenvolver trabalhos especializados, né? Eles começaram a fabricar utensílios, a costurar roupas. Então, eles começaram a desenvolver outros trabalhos, né, que não precisavam ser necessariamente de agricultura ou de pecuária, tá? Então, eles começaram, né, graças à produção desses excedentes, isso contribuiu também para o desenvolvimento do trabalho especializado, né? Por quê? Porque como não era necessário, né, que todos os membros de uma comunidade trabalhassem na produção de alimentos, algumas pessoas passaram a se especializar em funções como produzir utensílios, como eu falei para vocês, ferramentas, vestimentas, né? E graças, né, a essa oferta de alimentos também houve o que a gente chama, né, de desenvolvimento do comércio. Por quê? Porque eles trocavam, né, o que estava em excesso, né, que eles tinham um excedente, então eles começaram a trocar. E essas trocas, né, proporcionou aí também o desenvolvimento do comércio, pois o que não era consumido, né, podia ser trocado por outros produtos necessários. Então, durante essas fixações aí, né, dessas primeiras aldeias, ocorreu, né, o trabalho especializado, né, esses grupos desenvolviam esses trabalhos, né, na produção dessas ferramentas, né, de utensílios, e também, né, houve aí o desenvolvimento, né, também do comércio, porque o que eles produziam em excesso, eles poderiam trocar por outro produto, certo? Bom, pessoal, essas primeiras aldeias, né, elas transformaram a paisagem natural. O que que significa transformar uma paisagem natural? Uma paisagem natural é quando tem só elementos da natureza. Então, com a sedentarização, esses seres humanos, eles passaram a interferir, né, no espaço ao seu redor. Então, eles começaram a transformar, né, a natureza para atender às suas próprias necessidades. Então, se eles precisassem desviar os rios, se eles precisassem é, desmatar uma área para plantar, né, para desenvolver a agricultura. Então, isso tudo são transformações, né, na paisagem natural. Tá? Então, a partir do momento que o homem ele utiliza, né, esse espaço, essa paisagem natural para atender suas próprias necessidades, a gente chama isso, né, de transformação aí na paisagem natural. O controle, né, do espaço que tinha início na escolha do local onde uma aldeia seria construída, né? Então, olha só, o controle do espaço, né, tinha início na escolha do local onde uma aldeia seria construída. Então, olha só, eles começavam aí, né? Eles escolhiam um local e já alteravam aquele local. Então, né, esse controle desse espaço, ele já tinha início aí, né, quando essas aldeias seriam construídas. Porque pensa só, para construir uma aldeia, né, em um determinado lugar, a gente vai ter que modificar aquela paisagem natural. Então, ela não vai ser mais uma paisagem natural, certo? Então, ela vai ser o quê? Uma paisagem humanizada, né? Porque houve interação, né, com o ser humano. Então, o controle, né, do espaço tinha início na escolha do local onde uma aldeia seria construída. Muitas civilizações antigas, como a do Egito e a da Mesopotâmia, desenvolveram-se próximo a grandes rios. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas já adiantando, né? Então, essas primeiras civilizações, elas foram construídas às margens dos rios, né? No caso aí
da civilização egípcia foi graças ao rio Nilo e da Mesopotâmia foi ao Tigre e ao Eufrates. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa importância desses rios, né, para o desenvolvimento aí dessas primeiras civilizações. Então, olha só, pessoal, neles, né, a população obtinha água graças aos rios, né? Neles, os rios. Neles, a população obtinha água para o consumo próprio e para utilizar na agricultura e na pecuária. Então, os rios, né, desde o início da aula, eu tô falando isso para vocês, eles são muito importantes porque ele tornou possível, né, graças a ele eles tornaram possível a prática da agricultura, né, em suas margens e também o desenvolvimento, né, da atividade pecuária, porque os animais eles precisam de água também. E além disso, né, era possível obter alimentos como peixes, né, utilizar as suas águas para navegação. Então, essas primeiras civilizações, como vocês vão ver daqui a pouco, elas foram desenvolvidas ao longo aí das margens dos rios, certo? Então, a transformação, né, da paisagem natural é isso, a transformação. A partir do momento que o homem, né, ele transforma, ele faz uma transformação profunda, né, na paisagem natural para atender aí, né, às suas próprias necessidades. Então, se ele tinha necessidade de, de plantar, com certeza ele ia ter que desmatar uma parte para desenvolver a agricultura ou para criar o gado. Então, isso tudo, né, causa transformação aí nessas paisagens naturais. E como a gente vai ver agora, né, essas transformações também, né, fizeram com que surgissem as primeiras civilizações. Que essas civilizações, elas foram, né, é, é, importantes aí, porque elas eram desenvolvidas ao longo dos rios também. Isso modificava, né, o leito dos rios, vocês vão ver, né, que houve várias modificações aí. Bom, pessoal, vou falar um pouco agora sobre o que a gente chama de crescente fértil, né, que é essa região aqui, onde está localizada, né, onde hoje, né, a gente sabe que é o Oriente Médio e também uma parte aqui do norte da África. Por quê? A gente vai falar sobre duas civilizações antigas muito importantes, que é a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica. E aí, o que acontece? Essas civilizações, como vocês podem ver, elas são civilizações que elas têm alguns aspectos muito comuns, né, que a gente vai discutir daqui a pouco. Olha só, primeiro, essa região que é chamada de crescente fértil é uma região que fica em uma região, né, desértica. Só que ela é uma região desértica, ela é uma região seca, ela é uma região quente, só que tem, né, uma grande vantagem nessa região, ela tem rios, né, muito volumosos. Então, aqui, né, na civilização egípcia, aqui a gente vai ter o rio Nilo. E aqui, né, na Mesopotâmia, a gente vai ter dois rios importantes, que é o Tigre e o Eufrates. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, né, esse crescente fértil, ele fica localizado nessa região aí, né, entre o Egito aqui e também a Mesopotâmia, que hoje, né, a gente sabe que é o Iraque, é um pedaço da Síria, que fica aqui no Oriente Médio. E foi às margens desses rios aí, né, que surgiram as primeiras civilizações do Oriente, né, que é essas duas civilizações que a gente vai falar agora. Para quem não sabe onde é o Oriente Médio, é aqui, tá, pessoal? Aqui, né, Oriente Médio, e a gente vai falar dessa região aqui, ó, entre o Iraque, né, e um pedacinho da Síria, tá? E aqui a gente tem, né, o Egito, tá? Que fica na África, mas tem um pedaço no Oriente Médio também. Mas, enfim, olha só. Prestem atenção. O início da civilização egípcia. A primeira civilização que a gente vai falar é a civilização egípcia. Aqui, logo de cara, vocês já observam, né, que aqui é uma região desértica, uma região quente, uma região seca, só que é uma região que tem um rio aqui, ó, muito importante, que é o Rio Nilo, tá? O Rio Nilo, ele vai, né, desaguar aqui, né, no mar Mediterrâneo. E aí, o que que acontece? Esse rio, né, essa civilização egípcia, ela foi construída, né, ao longo desse rio, né, do Rio Nilo. E aí, o que que acontece, pessoal? Os primeiros grupos humanos, né, chegaram à região onde se formou o Egito, né, o atual Egito, no Vale do Rio Nilo, há cerca de 10 mil anos, tá? Então, o Rio Nilo ele foi muito importante aí para o desenvolvimento da civilização egípcia,
Porque vocês vão ver que as cheias do Nilo, né, eram importantes, porque depois eles iam desenvolver a agricultura ao longo das margens do rio, né, porque essas cheias traziam muito adubo, muita matéria orgânica, né, que posteriormente seria transformada em adubo, né, o que a gente chama de humus. Então, houve o quê? Um desenvolvimento muito bom da agricultura aqui, graças a essas cheias do Nilo. E eram cheias, né, que tinham os períodos. Então, eles sabiam exatamente quando ia acontecer, né, os períodos de cheia, tá? E, né, o rio Nilo, como eu falei para vocês, ele foi muito importante para o desenvolvimento da civilização egípcia, justamente por isso, porque ele na época das cheias, né, ele trazia esse material orgânico, esse humus, né? Durante o período da seca, ele, né, como a gente vai ver, né, houve muitas construções hidráulicas. Então, os egípcios, né, eles construíam diques, reservatórios. Então, durante a cheia, né, esses reservatórios, esses diques, eles ajudavam a proteger, né, faziam com que as águas, né, elas não chegassem aí até a essa parte da cidade. Mas no período da seca, né, esses reservatórios, eles eram importantes porque eles acumulavam água, tá? Então, esses diques e esses reservatórios, né, no Rio Nilo, eles ajudavam no controle das cheias, como eu falei para vocês, né, que foi uma parte essencial para o desenvolvimento dessa civilização. E também, né, no período da seca, eles formavam esses reservatórios, né, que eles eram utilizados, né, para a agricultura, né, de irrigação, tá? Então, olha só, pessoal, documentos, né, do período revelam que esses povos consideravam o rio Nilo uma dádiva dos deuses. Por quê? Porque esse rio, né, ele trazia, né, esse desenvolvimento da agricultura, da pecuária, tá? Então, por isso que o rio Nilo é chamado de dádiva dos deuses. E para aproveitar melhor, né, os recursos hídricos das regiões ocupadas, os egípcios, como eu falei para vocês, eles desenvolveram sistemas, né, para irrigação do solo, né, por meio da construção aí de diques e canais, tá? Por exemplo, era possível desviar a água das cheias, né, dos rios da região para regiões mais secas, aumentando, né, as áreas férteis para o cultivo de alimentos. Então, como vocês puderam observar, o Rio Nilo, né, foi muito importante aí para o desenvolvimento da civilização egípcia, certo? Vou falar um pouco agora sobre a Mesopotâmia. Bom, pessoal, o que que significa, né, Mesopotâmia? A Mesopotâmia, né, o termo significa terra entre rios. E por que que eu tô falando isso para vocês? Olha só, esse de verde aqui é, né, a região da Mesopotâmia, porque a Mesopotâmia é uma região aí, né, do Oriente Médio, tá? Que fica localizada entre os rios Tigre e também o rio Eufrates. Então, toda essa região aqui, né, é a região fértil aí da Mesopotâmia. E essa região, como vocês podem ver, né, ela fica entre esses dois rios e tem várias cidades-estados com próprias autonomias, né, com sua própria autonomia, tá? Então, a Mesopotâmia é o nome dado a uma região do Oriente Médio, né, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, e por volta de 8.000 anos, né, atrás, essa região já era habitada por diversos grupos humanos. Então, isso significa o quê? Que na Mesopotâmia, né, tinham vários grupos, tá? E como vocês podem observar aqui, várias cidades e estados também. E a Mesopotâmia, né, foi o que eu falei para vocês, mostrei lá no mapa, é a região onde hoje, né, fica o Iraque e também algumas regiões vizinhas. E ela foi ocupada, né, por diferentes povos aí ao longo do tempo, né, de diferentes origens, como os sumérios, acádios, babilônicos. Então, é uma região, né, que ela tem, né, esse desenvolvimento dessas cidades aí, dessas primeiras civilizações. E foi uma região que, como eu falei para vocês, tem muito em comum, né, com a civilização egípcia. Por quê? Porque é uma região que também, né, devido a ela estar muito próxima a dois rios, ela também alaga. Então, eles construíram, né, reservatórios, diques para conter a água, né, durante o período das cheias. E durante o período da seca, eles têm o quê? Uma reserva de água, né, para ajudar aí na agricultura, na pecuária, tá?
E aqui, né, de acordo com os estudos arqueológicos, esses grupos desenvolveram técnicas de cultivo também às margens dos rios, né, aproveitando aí a fertilidade do solo, né, após os períodos das cheias. Então, assim como no Egito, né, essa região também da Mesopotâmia, né, eles também utilizavam a água, né, durante aí o período da cheia, né, para aproveitar, né, o solo fértil. Por quê? Porque vinha, né, muito material orgânico com o rio quando ele estava muito cheio. Então, essa matéria orgânica ela era depositada no solo e essa matéria orgânica ia virar adubo posteriormente. Então, era uma terra muito fértil, né? Tinha uma fertilidade muito grande e eles utilizavam isso na agricultura. E os povos mesopotâmicos, né, entre eles os sumérios, os acádios e os babilônicos, utilizavam técnicas de irrigação em suas lavouras. Lembrando mais uma vez, pessoal, olha só, como que é o solo aqui, né? É uma região, né, quente, seca, né, uma região aí árida. Então, durante o período da seca, eles utilizavam essas técnicas de irrigação para poder ajudar na agricultura, tá? Então, eles utilizavam técnicas de irrigação em suas lavouras e eles construíram canais, né, e represas que permitiam o aproveitamento das águas dos rios Tigre e Eufrates, né, para irrigar aí as plantações. Então, como eu falei para vocês, pessoal, eles, né, desde daquela época, eles já utilizavam essas obras hidráulicas, né, para o desenvolvimento aí, né, de irrigação da agricultura, tá? Aqui a gente tem, né, um sítio, aqui essa imagem aqui é um sítio arqueológico, né, da cidade aí da Babilônia, que hoje, né, fica no Iraque, que é o atual Iraque, né? E a cidade da Babilônia, por exemplo, ela foi construída, né, sobre o rio Eufrates. Então, ela era dividida entre margem esquerda e direita, né? Essa cidade ela foi construída nas margens do rio, né? Desse rio aí, o Eufrates. E aí, pessoal, o que que acontecia? Tanto da direita quanto da esquerda, eles tinham que fazer esses aterros para conter, né, essas inundações aí, porque o rio, né? Esse rio ele também transbordava, né? Na época das cheias aí. Então eles tinham que fazer esses diques, né? Esses canais aí para poder conter, né? A inundação no período das cheias. E esses canais e esses reservatórios eles eram utilizados no período, né? Da seca aí para poder irrigar as plantações, certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Certo? Então, as primeiras aldeias, posteriormente, né, elas se tornaram comunidades, e essas comunidades, ao longo do tempo, elas, né, se tornaram essas primeiras civilizações, tá bom? Certo? Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, pessoal!